Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast, um OpalaCast, o primeiro podcast automotivo do Brasil. Pelo menos é o que eu sei, né, Daniel? Então bota seu fone pra você escutar a gente falando aí, Daniel. Aí. Melhor, né? Melhor. Aí, agora tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora tô ouvindo. Bom, então, primeiro podcast automotivo do Brasil que eu sei. Se você conhecer algum outro, né, você fala pra gente que eu desconheço. Mas o fato é que hoje o nosso tema é sobre as vantagens da injeção eletrônica. Para isso, nosso convidado de hoje é o Igor. Fala, Igor. Fala, Caio. Tô vendo que você tá usando uma camisa da Fueltech aí, Igor. O que é isso? A injeção que eu trabalho com ela, basicamente a injeção que eu uso. Show de bola. O Igor, pessoal, é conhecido por adaptar a injeção eletrônica em tudo. Em tudo mesmo, viu? Porque teve uma vez que eu visitei ele, tinha um jet ski. O cara tava colocando injeção eletrônica no jet ski. E diz que o próximo projeto é uma roçadeira de grama injetada com Fueltech. Então esse é o Igor. O nosso outro convidado é o Daniel Balena. Daniel Balena é especialista em carburadores. Fala, galera. Tamo aí, né? Também especialista em carburadores de Opala. Muitos anos aí mexendo com Opala de competição, Opala de rua, restaurando. Tudo, garrado. Carburador, mesma coisa. O Show de carburador bola. tem Carro tem injeção eletrônica. Avião é carburador, né? Inclusive. Até carro tem injeção eletrônica. Tira a injeção, joga no mato e põe um carburador. Isso, exatamente. Show de bola. Sejam muito bem-vindos. O nosso assunto de hoje são as vantagens da injeção eletrônica. Ô Igor, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história no meio automotivo, um pouquinho da sua história com a injeção eletrônica e algumas vantagens, né? Da utilização da injeção eletrônica. Primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da história, como surgiu a injeção eletrônica aqui no Brasil, tá? E como que ela foi crescendo, como ela foi difundida. Eu já tenho 20 anos no meio automotivo, ou um pouco mais, e quando eu sempre apaixonado por carro, né, e tranquei faculdade para começar a mexer com oficina, segmentos opostos, e comecei a navegar muito no meio da competição, né? Porque eu, na época, via muito não existia ainda pista aqui em Belo Horizonte, né? Era mais aquele clandestinão mesmo, de rua, né? 6 pistas. Que isso, velho? Você acelerava na rua? Sério? Eu nunca fiz isso. Já fez isso, Daniel? Você já fez isso, Daniel? Contra a lei. Acelerar o A carro. placa do meu carro não tá aparecendo aqui. Eu acho que você... Isso é contra a lei. Eu nunca fiz isso. Você já fez isso, Léo? Nossa, bicho, não pode não. Aqui no estúdio ninguém acelerou na rua, Igor. Eu acho que é uma exceção. Uma exceção, tudo bem. Então, que faça da regra a exceção. Né? E aí, começando com a competição, quem reinava era o carburador, mesmo porque antigamente se preparava só carro antigo, né? Era muito difícil ver um carro já mais novo preparado. E era basicamente os motores Volkswagen e os motores de Opala, né? GM mais Opala, né? Tinha algum Chevette ainda aqui, outro ali, mas era muito pouco. Ainda não tinha um conhecimento muito técnico para esse motor específico. E começaram a surgir os carros já a injeção, porém com os motores AP já injetados. Opa. E o que Opa, terremoto no estúdio. Aí. E o que o Balena comentou de tirar a injeção para colocar o carburador, que até isso ele faria, eu vi muito isso acontecer. Sim. Né? O cara Por isso que comprava um carro AP, né? E uma Saveiro nova, que era um carro que gostava muito de usar para competição, ou às vezes na linha Gol, tirava a injeção e colocava o carburador. Porque não existia conhecimento técnico, não existia recurso para poder trabalhar e sobrealimentar o carro da maneira com que precisaria. Mas tudo veio modernizar, né? Eu acho que o segredo é você ir acompanhando o mercado, acompanhando a demanda, acompanhando a tecnologia, porque ela vem sempre para agregar. Você lembra o primeiro carburador que você tirou para colocar a injeção? Foi de Volkswagen. Foi AP. Foi AP. E também, não só tirar o carburador para colocar a injeção, eliminar a injeção original para colocar uma injeção programável. Porque quando o foco é desempenho, o foco é competição... Não, mas como assim? Não entendi. A injeção, por exemplo, o primeiro carro que eu realmente investi em competição, em preparação, sendo um segmento ali meio pioneiro, digamos assim, porque todos os carros na oficina onde eu trabalhei numa oficina antes, para depois abrir minha oficina, eram carros carburados e a maioria deles todos AP. Eu comprei um Corsa 1.6. Já injeção eletrônica? Injeção eletrônica, 4 bicos, né? Já era
96, carro 96. MPFI, né? Isso, 4 MPFI, bicos. Então eu montei o carro turbo. Uhum. Na época, o kit turbo para ele, eles subestimavam muito qualquer outro motor. Era um motor 1.6, só que usava o kit próprio para ele era uma turbina de 1.0. Sim. Era muito enforcado. Na época, sempre ali naquela correria, querendo mexer, buscando aprender. A turbina quebrou, porque o motor era um motor grande para a turbina pequenininha. Um amigo me dá uma turbina de Tempra Steel, que era uma turbina 48-42. Bem maior. Bem maior, e já valvulada, e não cabia, porque ela ficava muito baixa. Eu fui na loja de escapamento de um amigo, construí um coletor próprio para aquilo ali e coloquei no carro. O carro virou outro, mas eu não consegui alimentar ele. Por quê? Antigamente, muito antigamente, para se preparar um carro, não existia nem bomba de combustível elétrica. Sabe o que usava? A bomba do motor de limpador de para-brisa. Ou então a injeção Sai de fora. gasolina de partida fria. De partida fria. O motorzinho do esguicho do... Isso aí sobrealimentava o carro. É isso que você conseguia. Esse era o raiz. Raiz. Mas não tinha bomba elétrica? Raiz. Não, Daniel, a não elétrica aprende que isso não, você tinha. Daniel. Então, já peguei já essa Dá pra fazer isso na caravana? Com mais da caravana. Eu conheci um camarada, ele preparava muito motor a ar de Volks. Ele tinha o dele, ele tinha oficina, ele já até faleceu. Ele não era muito conhecido não, mas ele falou que o dia que chegou uma bomba elétrica de combustível em 1900 e no início dos anos 70, ele falou, bicho, era coisa de outro mundo uma bomba de combustível elétrica. E essa bomba de combustível elétrica era assim, ela era grande, pesada, consumia uma energia fodida no carro, mas assim, era o que tinha. O resto, meu amigo, você tinha que trabalhar com o que tinha. Não tinha recurso. Então, extremamente caro. hoje, qualquer coisa... muito carro com uma Weber, que é um carburador ainda, ele tá lá com a bomba de combustível Elétrica. Já utilizando, mesmo Assim, sendo carburado, né? com A bomba construção de entendimento foi mais ou menos por aí. Foram criados depois equipamentos para poder ajudar e auxiliar muito para o meio da competição. Basicamente para a arrancada, que é onde exigia muita potência e trabalhava por assim, milésimos de segundos, que faz toda a diferença nesse tipo de competição. Então, um carro montado com injeção eletrônica, que aí a parte mecânica dele foi entendida de uma forma melhor, né? Já ali construção de entendimento, de capacidade de construção de um projeto já com volumétrico, aprendendo ainda, eu fui entendendo que a injeção ela me dava alguns recursos e eu me limitava. Por isso que sempre se usou o carburador. Só que no carburador, por a gente já ter comentado até na nossa conversa passada sobre a dificuldade de alimentação de um carburador. O carburador é 8 ou 80, né? Você deixa 880. super alimentado ou pouco alimentado. Exatamente. Então, nessa época, a gente já tinha os bicos injetores, já eram bicos que já estavam saindo em linha, né? Porque em 97, ali, 98, que era a época que já começou a se mexer muito com isso, já tinha bico, mas não tinha, já tinha bomba elétrica, já tinha. Os carros já estavam saindo injeção, mas a preparação... Lembrando que em 97 saiu o último carro com carburador de linha. Aí. Que carro que era? Eu acho que era o Logos, que saía com Saía aquele ali carburador. 97. Aquele carburador, eu esqueci o nome dele. Que vinha com aquecimento, confusão danada. Acho que foi LDC, o último carro que saiu com carburador em 97. Depois só injeção eletrônica. E antes disso ele veio injeção em 89, né? A primeira injeção é os dois Atari ali, né? Aqueles dois Atari, você tirou muito Atari e colocou carburador, né? Com certeza. Mas aí, o que acontece? Nessa situação, o carro carburado, que já tinha uma pressão de turbina muito alta, ele precisava ser alimentado na alta de uma forma que quando o cara atolasse o pé no carburador e a pressão de turbina não tivesse subido ainda, ele não afogasse. Então o que eles começaram a fazer? A pegar uma peça de geladeira, que chama pressostato, que ela responde sob pressão e ela é regulável. Então assim, você pegava ali, ela chegava a 1 kg de pressão e aí ela abria um contato. Você conseguia despejar o bico direto ali do raiz. Isso aí, eu lembro disso. Solução inteligente. Vi. Então o que eu fiz na época? Porque hoje, depois criou-se um equipamentozinho que chama Digipulse, que é um aparelho que você coloca um bico, muitas vezes um bico do monoponto, que tem uma capacidade volumétrica maior, né? Ele atinge mais, ele consegue mandar mais do que um bico só para alimentar um motor inteiro. Você colocava um biquinho daquele
E aí ele tinha um cálculo, você ligava o sinal de rotação e você ia calcular a hora que ele entrava, a baixa e a alta. E ele fazia um cálculo de mandar o combustível, você ir regulando mais ou menos. Então, era um equipamento que foi criado depois. Antes disso, a gente não conseguia, porque você dava refém à injeção original, que você abria o bico, você ia lá e furava a cabecinha do bico, para o bico ter uma vazão maior, e usava um dosador de combustível. Que é o mesmo que os carros têm hoje, que você precisa de um dosador. Geralmente o padrão é trabalhar entre 3 bar e 4 bar. Você colocava o carro para trabalhar com 1, porque o bico estava muito aberto, então você fazia uma balança entre a calibragem era feita com dosador. Isso. E aí é ligado um sinal, à medida que a pressão de turbina ia aumentando, a pressão de combustível também aumentava, conseguia alimentar melhor. Legal. Mas agora trazendo para o pessoal que é um pouquinho mais leigo e não consegue entender qual que é a principal diferença, né, da injeção eletrônica para o carburador. O que mudou passando agora para a injeção? Primeiro, vamos falar então da injeção de hoje, né? Eu acho que a grande confusão na cabeça da pessoa que não tem ali um conhecimento muito técnico é de achar que o carburador e a injeção eletrônica, a diferença deles é do combustível, é da mistura. A injeção, né? Injeção. Só que a gente fala sobre injeção eletrônica, ela abrange muita coisa, né? Você tem hoje aí carros que funcionam sobre um sistema de rede CAN. Então eu estou falando agora da linha original. É um computador gerenciando tudo. Então não é só o tanto de combustível que ele manda. Ele está ali, o bico está funcionando, mas se você aumenta a velocidade, o rádio diminui o volume. O limpador de para-brisa aumenta tudo automático. Tudo é em comunicação. Tá. Tudo em comunicação. Então, você tem controle de ignição, você tem controle de injeção, estabilidade, tudo isso envolvido no sistema. Tudo na mesma injeção eletrônica. Na mesma injeção eletrônica. O motor, né, se comporta de forma diferente de acordo com outras informações que ele recebe de fora. Mas traduzindo agora de uma forma bem grosseira, o carburador seria uma torneira gotejando e a injeção eletrônica seria o quê? Porque de uma forma bem grosseira. É verdade, abriu sai. O carburador é uma torneira, né? Sem controle nenhum de nada. Sem controle nenhum, exatamente. A injeção, então, a injeção não teria nem como usar uma comparação, porque torneira vai ser torneira. Por mais cara que a torneira que você use, ela vai ser uma torneira. Não posso mudar nada, não posso alterar nada. A injeção eletrônica tem uma mãozinha ali dosando a torneira, não? Não tem. Virtualmente ela não dosa só a torneira, teria que ser um polvo, porque ela dosa tanta coisa ao mesmo tempo que teria que ter mão demais para poder fazer isso. Verdade. A função hoje da injeção eletrônica no carro não é igual o Igor falou, exclusivamente do motor, né? Ela gere N coisas, N fatores. Exatamente. E veio para justamente melhorar, né? Então hoje, por exemplo, a injeção eletrônica, diferentemente do carburador, você pode simplesmente bater na chave do carro e ele se autoprograma, né? Ele sabe a temperatura do ambiente, ele sabe a temperatura que está a água, ele sabe qual que é o ponto que vai usar, né? Diferentemente do carburador, que você tem que ir lá no distribuidor e adiantar o ponto, atrasar o ponto. Você tem que regular o carro quente. Um dia de sol, né? Com temperatura ambiente de 30 graus em média, né? E a injeção eletrônica não precisa de nada. Pressão atmosférica. Como que era feita isso aí antigamente, Baleno, com o carburador? Bicho, carburador. Existia antigamente equipamento, né? Antigamente você chegava, acoplava um tubo comprido no escapamento do carro, ele via ali mais ou menos temperatura, quantidade de CO2, né? Saindo. Quantidade de CO2, e você ia acertando a mistura do carro em cima daquilo dali, fazia uma leitura de vácuo, a leitura de ponto. E aí isso tudo um equipamento enorme, do tamanho dessa parede aqui, cheio de reloginho. Se fosse 2 carburadores, metade era no carburador, outra metade do outro, e colocar os dois iguais. Equalizar, né? E depois que você fizesse essa regulagem toda do conjunto inteiro, regulagem das velas, regulagem do ponto, regulagem do avanço, regulagem do carburador, da mistura, você não podia mexer mais. Você chegou no parâmetro que a fábrica, porque antes tinha o manual. Na fábrica era assim, você pegava o manual, lia aquele manual, ia fazendo os ajustes até chegar naquilo, né, que é o que a fábrica determinou.
Beleza, o carro tá pronto pra ir Você embora. ajustou ele pro calor, de repente o carro foi pro sul do país, tava frio danado. Dá falta. Dá falta, não pega, dá entendi. falta, não pega. E hoje a injeção eletrônica, né, Igor? Ela é autoajustável. Ela no vai guiar. o tempo todo Adaptado o consertando. O tempo carburador fixou naquilo dali, acabou. Acabou. Tá fixo. Acabou. Isso hoje a gente tem esse sistema da linha original, mas como a gente sempre puxa para os carros antigos que estão usando injeção programável, hoje a gente já tem, porque a linha, por exemplo, uma linha que o equipamento que eu mais trabalho com ele, que é a Fueltec, ela começou sem ter esse ajuste de sonda. Você fazia uma programação e pré-estabelecia e colocava. Aí eles fizeram uma linha nova que já vinha com alguns detalhes a mais. Por exemplo, você poderia eliminar um caso de um distribuidor e trabalhar com roda fônica. Aí depois eles criaram uma nova que já é para a leitura da borboleta eletrônica, e ela vinha com esse sistema que na nomenclatura dele chama sistema de malha fechada, que é um autoaprendizagem de parâmetros que você estabelece. Eles não te mandam nada, eles te mandam um equipamento para você trabalhar com ele da forma com que você vai pré-estabelecer todos os dados incluídos ali dentro para o carro funcionar naqueles parâmetros. Então hoje a injeção eletrônica então programável, né, essa já de malha fechada, é uma injeção que eu posso colocar num carro carburado. O que a gente fazia antigamente com o carburador, que o Daniel Balena falou aqui agora, nessa injeção programável ela se adapta a tudo. Ela faz o ponto, ela mexe no melhor ponto para aquela determinada rotação. Basicamente o ponto é uma construção mais linear, mas ela altera também. Mas basicamente ela vai atingir o alvo de mistura de combustível. Sim, ela vai saber que é onde vai perder. Que é onde que você acaba perdendo um pouco. A pressão atmosférica, você sai daqui, vai lá para o litoral, aí você vai ter uma mistura diferente. Olha que loucura. Então você vai ter que... ele se adequa àquela mistura. O ponto ele pode continuar. Se você sair daqui e for pro sul do país, que lá é muito frio, então ele sabe que a temperatura tá fria e vai enriquecer mais essa mistura. Exatamente. O carro vai pegar. Daniel, se você for pro sul do país, lá no frio, e a Rosemary não pegar, o que você faz? Carburada? Lógico. Vai aqui, né? O que você faz pra ela pegar lá no frio? Já aconteceu isso lá em casa. No meu carro não pegar, eu tenho que sair com ele de manhã. E Eu aí? tive que pegar o isqueiro, tirar as velas. Eu esquentei a cabeça da vela com o Você isqueiro. fez um pré-aquecimento Sério dela. mesmo. Esquentei a cabeça das velas e coloquei de volta. Aí eu bati, o carro também desafogar e pegou. A sua sorte é que ele era 4 cilindros, porque 6 até você esquentar a Já última esfriou, já tava já fria. Já esfriou, nem se você colocasse pra esquentar tudo ao mesmo tempo. É isso aí, show de bola. Então eu queria que você falasse, Igor, as vantagens hoje. As vantagens, por exemplo, passar, por exemplo, a caravana do Daniel. O que o Daniel vai ganhar colocando uma injeção eletrônica, a Fueltec, a top de linha, a mais bacana que tem, na caravana dele hoje? Qual que é a maior diferença? O que ele vai ganhar? Em primeiro lugar, a diferença é essa com relação à segurança, de que não é um cisco que vai acabar com a sua viagem, né? Não é o fato de você não tentar fazer o carro pegar depois de ele estar parado um tempo e a gasolina ter secado e não conseguir funcionar. É um detalhe. Só que ele abrange muito mais coisas. Por exemplo, um carro com injeção eletrônica Fueltec, você pode estar ligando nele hoje um controle de largada, que eu quero arrancar com o meu amigo, mas se você não tiver uma sensibilidade muito grande, às vezes o seu carro tiver um motor, o seu motor é até mais bravo do que o do colega do lado. Você larga o pé no acelerador e ele começa a cantar pneu, o outro arranca e vai embora. Vai embora. Então você tem um controle de largada. Aí ele tem hoje, você pode ligar sensor nas rodas para poder fazer um controle de largada ativo. Então tem N situações, sem contar que você também trabalha a ignição inteira do carro, né? Por exemplo, a gente fala sobre o carburador, que o carburador você coloca um giguilê da baixa, um giguilê da alta, quando tem. Às vezes é só um carburador simples, nem isso ele vai ter. E aquela mistura tem que ser uma mistura mais ou menos, porque é mais ou menos para ficar bom em baixa e mais ou menos para ficar bom em alta. O meio é o que vai dar aquela... o seu alvo, ele nunca é 100%. É o que o Alan está comentando. Pra você ter um carro muito bom de mistura de alta, você acaba sacrificando um pouco a mistura da baixa. Para ter um carro de mistura baixa, você sacrifica a alta. Show de bola. E no combustível, na mistura na injeção eletrônica, você consegue calcular a mistura em cada fase do motor. E a ignição também. O distribuidor, você vai colocar o distribuidor e vai colocar o ponto inicial. E ele vai avançar
até aquilo ali. Tudo No na meio marcha. do morro, eu coloquei ele na... Nossa, na hora que eu levo o pensador, ele tá dando uma resposta muito boa. Mas só que na hora que eu começo a subir o morro, ele tá dando pré-ignição. Ele começa a grilar, que é o termo que o pessoal acaba usando. E na injeção? Na injeção eu posso começar com 30, no meio eu ficar com 2 e lá em cima eu vou ficar com 70. Tudo de forma Se eu automática. quiser. Eu que vou colocar a curva de ponto desejada, entendeu? Um outro detalhe muito importante que ainda não é todo mundo que sabe é o sistema que o carburador, por que se usa muito a banguela no carburador? Economia, Porque né? Claro, né, Daniel? É. Por que você põe banguela no seu carro? Ele pega mais velocidade, né, às vezes. Injeção, Economia. tira o pé, cortou. A injeção, você tem lá a mistura, você pode estabelecer a qual giro do motor, a TPS 0, que é a posição de borboleta, né? Se minha posição de borboleta for fechada e o meu motor estiver acima de 1.500 giros, ou seja, não está em lenta, eu corto o combustível 100%. Então eu vou te dar um exemplo. Se o Daniel, com a caravana dele, desce a Serra de Petrópolis, na banguela, ele vai chegar lá embaixo sem freio para começar. Vai chegar lá embaixo sem freio. Mas, alguma aliás, coisa não vai nem chegar lá embaixo. Ou melhor, você vai chegar lá embaixo muito rápido. É porque cair no primeiro barranco. Exatamente. Vai descer pelo barranco. Então, vamos concordar. Você vai ter que engrenar o carro para poder usar o freio motor. É aí que vai gastar Vai. dobrado. Ele vai gastar porque o vácuo que vai gerar vai puxar o combustível, você vai jogar combustível fora. Não, então se ele, com ela carburada, descer engrenado, ele vai gastar mais do que se ele estivesse na banguela. Tem Muito até mais. pessoas também. Muito mais. Sem querer interromper, mas tem até pessoas também que acham que o carro carburado ele é igual o injetado. Aí costuma desligar a chave e deixar o carro engrenado, achando que a bomba vai cortar. Ah, detalhe interessante, Daniel. Isso falou. é ótimo verdade, pra verdade. explodir um motor, viu? Muita gente, Desce a mistura, contamina o óleo, Muita gente raleia já- o óleo. eu escutei muita gente que fez isso, entendeu? Uhum. Achando que a bomba ia desligar e ia parar de encher o carburador. Só que continua mandando do mesmo jeito, porque o motor é mecânico, né? Enquanto o Exatamente. motor estiver rodando, vai estar mandando combustível. Só não vai estar queimando. É, Tá lavando camisa igual ele É o que o Daniel falou. falou. É o que o Daniel falou. Você tá descendo a serra com o carro carburado, engrenado e com a chave desligada, ou seja, todos os processos estão acontecendo normal. O vácuo tá chupando a gasolina, Só não tá a queimando. mistura, o pistão tá comprimindo. O problema é que não Pode tem sequência. acontecer, como já vi, você vai ligar a ignição, Dá tal hidráulica. dá um puff lá no Um escapamento, tiro, né? né, queimando a mistura, pode incendiar, pode explodir o escapamento, pode quebrar o motor. Excelente dica que você deu, Daniel, para os nossos usuários. Vai todo mundo fazer isso agora. É isso que, Pra não Excelente. é isso que Pra o não motoqueiro fazer. faz no túnel com todo mundo. Ele Pra dar um desliga, tiro. ele vem acelerando tudo, joga bastante mistura no motor, vem mistura pro escapamento e fica dando na chave. Desligando. Nada mais é que queimando mistura fora do lugar. Mas dá Isso destrói tudo. E em contrapartida, se você desce a Serra de Petrópolis inteira com o carro engrenado, que é o que você vai acabar tendo que fazer, com a injeção eletrônica, a programável, a original, bem lógico que é a programável com os dados inseridos. Né? Sim, Um profissional que regulado, saiba bem fazer a ajustado, bem regulagem. ajustado. Bem ajustado. Não é só colocar, Daniel. É só colocar. Você vai chegar lá no final sem gastar uma gota de combustível. Não, peraí. Então você está falando que a injeção eletrônica adaptada num Opala, por exemplo. Eu tenho um Opala, vamos supor, tá? Eu tenho um Opala 6 cilindros, muito bravo, muito agressivo. E quando eu vou descer a Serra de Petrópolis com ele engrenado, ele vai chegar lá embaixo, não gastou uma gota. de Nada, diesel. zero. Ele Como se ele corta tivesse 100%. desligado o Como carro. se ele tivesse desligado. Ele gasta 100%. E aí, ele vai, aí você... o carro... Você tirou desengrenou. Ele começou... O giro vai descendo. Ele chegou em 1.500 giros. Ele já... Automaticamente o bico volta a funcionar e manter o carro na lenta. Na marcha Ele lenta. corta. Isso, 1.500 giros eu tô falando porque é o que eu geralmente Tem- uso de tem- padrão. se manter ligado. Pode ser menos. Isso em carro ligado. original também acontece. Carro Mesma coisa. de linha e tudo acontece. Então, assim, a injeção eletrônica programável, ela veio, eu acredito, acredito não, com certeza, muito se baseando na injeção original. E hoje ela supera, porque você tem recurso para poder trabalhar nela. Por exemplo, eu quero colocar, eu tenho problema de temperatura com o meu Opala. Porque eu não sei que hora que é a temperatura, eu estou dependendo de um sensor lá que é um pressostato. Né? Pra poder ligar Aliás, a é um ventoinha. termostato. Um termostato. Um termostato.
ele vai abrir, que a gente chama de cebolão. Isso, Ele vai, cebolão. a hora que chegou a temperatura, ele abre o contato, arma a ventoinha. Na hora que voltou a temperatura, ele desarma e acabou. Se ele der um problema, se ele não der, você não sabe. A temperatura... Não, meu carro está trabalhando mais alto. Se o relé travar, não vai... Qualquer coisa vai interferir. Então, a injeção, você vai pré-estabelecer que hora que vai armar, que hora que vai desarmar. Se na hora que a ventoinha... Quantas vezes você está com o carro lá carburado, arma a ventoinha. Tum, armou. Aí o carro dá aquela queda, às vezes até morre. O meu, ele funciona direto, no caso. Ah, não, lógico. Mas esse aí, no caso, que o Opala é a hélice direto ali. Mas se os for... mais novos já são ventoinhas. Mas, Exatamente. Então você tá lá com o carro carburado com a ventoinha armou. E aí? A ventoinha armou, o motor pesou, caiu tensão. Aí lá na injeção você corrige. Eu quero enriquecer mais... Dá uma refrigerada no 5%, mais 5% de mistura na hora que a ventoinha armar. Na hora que ela desliga, a mistura volta pro normal. Então você tem muito recurso que as pessoas não têm noção, acham que é só mesmo Só o colocar carro. combustível. O pessoal coloca a injeção eletrônica, acha que é só pra poder bater na chave e pegar. Exatamente. Mas é muito sem mais contar, que isso. sem contar que o carro, você vai ganhar desempenho. Isso é fato. Fato. O desempenho do carro melhora consideravelmente. Por quê? Porque um carro com uma mistura ideal em todas as fases do motor, você vai tirar dele tudo, você vai ter menos consumo e melhor qualidade do que o motor te proporciona. A curva de ponto, você vai poder trabalhar a curva de ponto de uma forma que vai te auxiliar em cada fase do motor. Tudo isso, até, eu vou dar partida no motor. Até, às vezes você tem um carro aqui para poder ficar forte, no livro já passando para a parte de preparação. Para ele ficar mais forte, você vai pegar o distribuidor e vai colocar com um ponto mais alto. Na hora que você vai dar partida, o carro não liga, porque está com um ponto muito alto. Isso acontece Trava, muito. né? Na injeção pesado, né? Fica na pesado. Exatamente. Na injeção você vai colocar o ponto de partida que você quiser. Eu posso ligar o carro com um ponto mais baixo e a partir do momento que ele estiver funcionando, ele vai estar no ponto que eu precisei. Show de bola. Ô Balena, deixa eu te perguntar. O carro injeção eletrônica, ele é mais seguro? A gente tem um Opala carburado e a gente tem um Opala injetado. O Opala injeção eletrônica tem uma Fueltech adaptada. Ele é um carro mais seguro? Olha, vamos dizer, né, utilizando simples e puramente a questão de estatística, né? Realmente um carro com injeção eletrônica, ele dá muito menos defeito, larga as pessoas muito menos na mão do que um carro com carburador. Isso é estatística, né? E agora uma coisa que é até engraçada de falar, mas aí eu vou te falar com sinceridade. Depende muito. Pois é, a gente tá falando duas coisas bem feitas, Isso, duas exatamente. coisas bem montadas. Porque a injeção eletrônica, Sim, ela é feita de receptores, né? Você tem sensores para poder te dar as informações que ela precisa ser lida e ela responde aquilo com a programação que você a programação que você pré-estabeleceu. Ou seja, o funcionamento é como se fosse o funcionamento do corpo humano. Você tem a sensibilidade de alguma coisa. Profundo, filósofo. Você tem a sensibilidade de alguma coisa, por exemplo, você sentiu um calor muito forte, você recebeu a informação na sua central, a sua reação é tirar a mão imediatamente. Então, você recebe informações, você precisa de sensor de temperatura, você precisa do sensor de rotação, né? Você vai eliminar um distribuidor que é uma peça complicada e problemática. Sim. Né? Você pode eliminar aquilo então ali. o carro de injeção eletrônica não tem distribuidor. Não. Acabou metade do problema, então, Daniel. Pode ter distribuidor também. Você pode fazer a ligação dela com o distribuidor, mas você pode escolher fazer a ligação sem o distribuidor, usando a roda fônica. Eu falo que a leitura, outra coisa, a leitura de um distribuidor, se você for colocar a janela dele lá, o espaço que ele passa é um negócio assim, muito. É a mesma coisa que você medir algo com trena ou com um micrômetro. É a mesma coisa. A injeção eletrônica com a roda fônica, você vai ter uma posição exata. Precisa. E o outro, você vai ter uma noção. É sempre assim. Então eu falo, a construção, gente, o carburador é legal pra caramba. Foi bacana, funciona, vale a pena pra alguém. Se o carburador fosse bom, o Lewis Hamilton tinha 2, né, Daniel? Ou tinha até mais. Não tinha tirado, né? Tinha até mais. Então, assim, e é outra coisa. Antigamente, você está falando na linha de Fórmula 1, antigamente tinha motor de 1.500 cavalos, que não andava o que andavam os carros de hoje, né? Então, assim, a tecnologia vem para agregar. Eu acho que está aí para poder ser usado. Igual o sistema, igual eu falo, o sistema que a gente acabou falando no episódio passado sobre a Fitec. A Fitec, ela é só um carburador eletrônico, né? Você não vai ter toda essa gama
todo esse De regulagem, equiparato de regulagem, de controle completo que teria uma injeção programada. Sim. Né? E outra coisa, tem um detalhe aí que a gente fala, o carburador qualquer um, mexe em qualquer lugar, tá lá e tá pronto e acabou. Hoje, com essa linha nova da Power FT, que é a linha que a FTEC desenvolveu, substituindo as anteriores, substituindo não, né? Trazendo novidades, ela é a prova d'água, ela pode ser usada no jet ski, igual a gente viu lá, barco que eu já coloquei também, né? E você tem um detalhe, eu posso ter um cliente, igual o Balena hoje, ele é uma referência na parte de carburador. O cara quer trazer o carro para ele mexer, porque ele confia no trabalho dele. Só que o cara mora lá em São Paulo, né? O cara mora em São Paulo, mas ele quer fazer o serviço com ele. Ele é daqui de Belo Horizonte, ele só confia no trabalho dele. Ele fez o quê? Ele pegou o carro, botou no reboque, trouxe para ele, ele mexeu, ele levou o carro para lá. O carro chegou lá. As condições não são as mesmas. Umidade do ar, o caramba 4. O carro ficou 100%? Às vezes sim, às vezes não. E aí? O que vai fazer? O Balena vai ter que montar. Vai ter que ir lá em São Paulo. Vai ter que montar no carro para São Paulo. Vamos passear de avião? Vamos passear de avião. Vai ter que montar no carro para São Paulo. Vai ter que gastar para poder ir de passagem de avião. Ou ele vai ter que mandar o carro de volta para cá. Se acontece comigo, sabe o que eu vou fazer? Quando eu entrego o carro, muitos dos clientes, dependendo do perfil, ele vem pegar o carro, a entrega do carro, ele traz o computador. No computador já vai o software da injeção para poder chegar lá. Ele só precisa de ter internet. Se ele tiver internet, daqui eu vou mexer no carro. Vocês vão quebrar a empresa aérea desse jeito. Não, para. Você tá falando que você vai consertar o carro do cara pelo computador? Eu vou regular pela internet? O carro dele. Não, tchau. Daqui eu regulo o carro dele lá. Não, Daniel, para. Assim, o cara... Daniel, para. E detalhe, tem um equipamento, né, de uso de informações que chama Datalog, que já é integrado na injeção. Então, a partir do momento que você está andando no carro, ele faz uma leitura completa de tudo. Ele me manda um laudo na volta que o cara deu, quanto de mistura, a quantos giros, quanto de pressão de coletor, qual que foi a mistura que estava ali chegando, tudo ele me manda. E eu olho, aqui nessa fase, a 2.500 giros, o motor tá dando aquele. Deixa eu ir lá no mapa dele para poder ver. O mapa dele todo tá em 10% de negativo. Eu vou só colocar 10% a mais de combustível no mapa inteiro e vai resolver o problema dele. Pronto. Não, então quer dizer que se o carro deu problema lá em Manaus, você consegue consertar o carro daqui, de Belo Horizonte? Se for um problema de programação, se for algo de algum erro de mistura, eu quero o carro mais forte, não ficou tão forte como eu imaginava. Às vezes você manda o carro com um mapa mais conservador, porque o cliente, eu quero que você toque o pé e saia cantando pneu. Não, sabe quando você recebe uma notícia que parece muito bom demais pra ser verdade, Balena? Parece muito bom demais pra ser verdade. Acabou que com o passar do tempo a gente vai aprendendo a consertar carro por telefone, por WhatsApp. Bicho, quantas vezes o cara já gravou o defeito do carro, já me mandou? Mostrar cara, gravou, mandou pelo WhatsApp. Tem até um áudio que roda no WhatsApp aí que o pessoal... o motor... Se tiver fazendo... Aí é correr tentado. É desse jeito. E o pessoal já acostumou, né? Mas carro original a gente também conserta, sim. E o pessoal já... É impressionante. Ô, Balena, o carro faz... Te liga o telefone, o carro faz... Mata o defeito. Tem uma furadeira, cara. Olha o bench deslizando aí. Já é uma. E se bate na chave, faz tec. Aí a bateria acabou. Bateria, tá acabando a bateria. Gente, gostei da sonoplastia que você fez. Faz aí, Daniel, um barulho que a caravana faz e não pega. Nhé. Caravana do Daniel bate nhé. Não, mas até quando ela pega, às vezes ela pega pesado. Entendeu? Vocês estão me... mas o motor de arranque de Opala é um negócio complicado, né? Se esquentar, nem sempre é arranque. Nem sempre é arranque. Não, mas a minha, quando ela tá frio, ela pega pesado. Igual se eu fui na padaria e voltei, o resto do dia ela pega filé, normal. Entendeu? Até estranho. Vamos colocar uma gestão eletrônica, o Igor conserta lá na casa. Coloca esse motor de arranque seu e a parte elétrica dele. Vamos lançar esse desafio pro Igor? Mas esse trem tá parecendo muito bom demais pra ser verdade, Balena. Eu vou facilitar a minha vida. Não, isso aí tá muito bom. Detalhe, né? Uma coisa que eu tomei antipatia, que eu falo às vezes até agressivo para as pessoas verem, mas eu tomo antipatia como profissional de carburador, é o seguinte: mexi muito com carro turbo.
Carro turbo, você tem que acertar a mistura do carro. Aí tem que acertar a mistura do carro, você vai ter que mexer no injetor. Você tem que mexer no delta. Você tem que mexer em tudo, equilibrar aquilo tudo para ele formar uma mistura, uma rampa legal, na hora que a pressão de turbina entrar e tudo funcionar perfeito. E, detalhe, tem que tomar muito cuidado, que na hora da regulagem você pode quebrar o motor, porque a falta de combustível no carro turbo é um negócio muito complicado. Você dá aquela sapecada e quebra mesmo. Já foi demais, né? Pô, isso é normal. Então, aí você vai dar uma volta no carro, não ficou legal. Abre os estojinhos, tira a tampa do carburador, desmonta tudo, põe outra mistura, volta pro lugar. Deu certo? Não deu. Vamos de novo, desmonta, põe tudo de novo. Só pra trocar um esguilê ou pra fazer a injeção. Agora passou, agora foi muito. Agora foi muito. Muitos profissionais perderam clientes ou não fizeram um trabalho de qualidade por falta de paciência. Não é por não saber, não é por incompetência, é porque não tem paciência com aquilo. Gente, eu tenho 33 anos, tá? Pra lembrar a minha idade. Parece que eu tenho 60, 50, mas eu tenho 33. Mas sabe o que é? É porque o carburador acaba com as pessoas. Destrói. E muitas vezes o filtro não tem uma qualidade tão boa. Então roda na estrada de terra, sem filtro. A gente roda na estrada de terra ainda, minério. Gasolina. Complicado. Mas isso aí tá muito bom demais pra ser verdade. Porque a gente tem que ver agora os problemas, Daniel. Qual que é o problema da gente utilizar uma injeção eletrônica? Basicamente, eu mesmo te falo, a diferença da injeção eletrônica para um carburador é o custo. Ainda é um custo alto. Daniel, quanto custa, Danny Boy, uma injeção eletrônica? Se você for turbinar não. Se você for só colocar a sua Rosemary uma injeção eletrônica. Então, da última vez que eu tava vendo nos grupos aí, só o módulo de injeção, fora flauta, fora bico, fora chicote, tava em torno dos 2.500. Isso daí é só a centralzinha, só a caixinha, né? Fora chicote, fora tudo. Não, chicote ele vem nela. Não, já é usada, entendeu? Nossa, R$2.500 usada. Usadinho, filé. Daniel Balena, com R$2.500, o que você faz no carburador? R$2.500 a gente vai comprar uma vez. Vai vir comando, vai vir verde. Não, pera aí. Aí não. Vou com calma. O que você faz com R$2.500? Com R$1.000 não prepara motor, não. Mas você compra um carro, viu? Compra um carro. Só quero frisar isso. Tá. Calma aí. Vai vir Weber, vai vir... Sabe o que você faz? Eu te falo, com R$2.500, sabe o que você faz? Você vai colocar... Você não coloca 3 Weber. Não. Você vai colocar uma Weberzinha chinesa. Uma Weber chinesa com um coletor e acabou. É isso que eu tô falando. Às vezes o custo de preparação vale muito mais a pena você injetar o carro. Não, mas o carro do Daniel é original. Quanto que ele vai gastar? R$2.500 é usada, né, Daniel? É, só o módulo. E ela não vai se instalar sozinha. Ela não vai se instalar sozinha. Fora a instalação, tem Vamos defender nosso serviço. Vai precisar de bico. Ela vai instalar sozinha no carro? Vai precisar de bomba elétrica. Vai precisar de roda fônica. E tem um detalhe. As pessoas também acham que vai comprar o coletor de admissão e ele vai entrar lá igual uma luva e vai funcionar perfeitamente. Ele acha que vem tudo. Por exemplo, o cabo do acelerador. Aonde que vai ligar o cabo do acelerador? É igual trocar uma tem vela, que fazer, né? Tem que fazer o suporte do cabo do acelerador. Vai tirar o distribuidor? Tem que ter a peça que vai lá no distribuidor, porque é o distribuidor que toca a bomba de óleo. Toca a bomba de óleo. Entendeu? Então, tem o tampão, colocar... Aí tem o tampão da bomba de combustível. Tem que fazer uma linha de combustível. Tem que saber como que a linha de combustível vai ser feita. Tem que calcular a vazão da linha de combustível. Então, assim, é só um profissional para poder fazer. Muita gente me ligou depois do vídeo. Você consegue montar um kit e mandar para mim? Consigo. Eu vou conseguir instalar? Depende. Tem um profissional para poder fazer? Já fizeram isso com você? Já pediram para mandar um carburador regulado. Já pediram. Assim, nesse caso, até eu conseguiria. Por exemplo, se a pessoa tiver um profissional que saiba instalar tudo, ou se fizer um padrão, padrão de instalação, mandar o chicote. Eu posso mandar o chicote montado para um cliente e ele colocar tudo no lugar. Lá em Manaus, manda o chicote com a caixa, manda o chicote, manda tudo. Eu tenho hoje, salvo no meu computador, vários mapas. Então, assim, qual motor que é o seu? O motor original. É o motor tal, 6 cilindros, do ano tal. Ele é original. Eu já estou mandando os bicos X, a linha de combustível é essa, não sei o que lá. Eu só faço a programação do mapa, aplico na injeção, vai chegar lá, ele vai funcionar. E eu vou quebrar ali uma mistura, alguma coisa que cada motor tem sua particularidade. Tem sua particularidade. A compressão às vezes não está 100%. Aí a gente vai chamar de acerto fino, né? Um acerto fino. E eu consigo fazer daqui? Consigo.
Gerando um datalog, eu não preciso nem fazer lá online, não. Ele gera um datalog e me manda. Eu leio o datalog, faço a modificação, faço o mapa, eu mando pra ele, ele salva no computador, na injeção e tá pronto. Aí galera, carburador não dá não, viu? Aí ficou mais fácil. Mas tem aquela de muito bom pra demais pra ser verdade. Quanto que eu vou gastar, Igor? Em tudo. Eu quero pegar um carro original, tá? Não é preparado, não é de competição, tá? É o carro do meu pai. Meu pai é um senhor já mais de idade e ele não quer nem ter nenhum problema, vai montar uma injeção eletrônica. Quanto que nós vamos gastar hoje? Claro, colocando peças de qualidade, né? Peças que não vão dar problema, que tenha garantia, sem contar mão de obra, tá? Porque a mão de obra é muito variável. Aqui na nossa cidade é um preço, lá é outra, tem várias mãos de obras diferentes, tá? Mãos de obras. Mãos de obras. Então vamos colocar só peça, tá? Quanto que eu vou gastar? Peça. Tudo. Porque eu vou ter que tirar a bomba, vou ter que colocar a bomba elétrica. Tudo. Se a gente fosse montar um kit, né? Troquei, joguei meu carburador fora e vou colocar uma injeção eletrônica. O que eu gasto hoje? Primeiro eu queria que você relacionasse as principais peças, tá? Lógico, não consegui falar todas. E mais ou menos o preço total de tudo. Tá, você vai ter aí um coletor de emissão, né? Que é o coletor que vai ser substituído. Uma borboleta, que é a TBI, onde você vai fazer a entrada de ar, regulagem de entrada de ar. O outro, um sensor de pressão, um sensor de temperatura. Uma roda fônica, no caso de querer usar o sistema de ignição. Uma bobina para cada cilindro, você pode ser utilizado. Não, quero mais barato. Mais barato, então você vai ter um distribuidor HAL, né? Um distribuidor HAL para fazer a leitura. Um sensor de temperatura, os bicos injetores, o TPS, que é o sensor de posição da borboleta. Isso de informação já é o suficiente. O carro funcionar. Você pode colocar uma sonda só para regular o carro do cliente, entregar para ele e tirar de novo. Esse é o equipamento que o preparador ele tem que ter para poder fazer esse serviço. Agora, isso numa injeção mais em conta, que seria, no caso, nesse sistema aí, a gente já conseguiria trabalhar com uma FT300 só. Entendeu? Até eu acho que o mínimo para você trabalhar seria uma FT300. Que ela não tem a tela de cristal líquido lá, para você ver aquilo tudo funcionando no touchscreen. Não é aquele sistema. O sistema é de botãozinho e tal, mas ela... Mas já resolve o problema. Já resolve o problema. Então, nessa situação, você vai conseguir, com essas peças, ter um valor mais baixo, né? Não é... Sem usar, igual você tá falando, só para poder colocar ali no lugar. Isso. Sem usar acabamentos... refinados, né? Então você vai gastar, eu acredito que de peça vai gastar quase uns 5 mil. 5 mil reais de peça. Quase. Fora mão de obra. Só para colocar o carro para funcionar na injeção eletrônica. Isso. Daniel, para falar a verdade, eu exagerei um pouquinho. Que a gente tá... Eu até olhei aqui. Para falar a verdade, eu não uso mais a FT300. Então eu tô olhando aqui agora. Ela não tá tão esse preço. Para você ter uma ideia, Dani, com R$ 1.600 você compra a injeção nova. Com quantos? R$ 1.600 a FT300, você consegue comprar a FT300. Você já Então. pode usar com roda fônica, você já pode usar uma bobina para cada cilindro. Essa já te atende para fazer isso. R$ 1.300. R$ 1.600 você já mas aí atende só injeção. Só Posso injeção. fazer uma pergunta? Só injeção. Na caixa ela vem embalada com um lacinho em cima? De presente? Não precisa. Não, né? Não. Então Agora uma outra pergunta. O uso do hall meter, que eu já vi muitos carros AP, né? De vários amigos meus. Um hall meter lá, que ele calcula a mistura e te mostra no painel, né? Quando dá com o pé no fundo. Na injeção já tem isso? Na realidade, você pode ligar a sonda na injeção. Né? Por exemplo, essa linha Power FT, ou até a 450 e a linha Power, a 400 e a linha Power FT toda, ela já tem isso integrado. Você vai conseguir visualizar a mistura correta que está dando ali. Entendi. Sem contar que ela já tem um sistema de malha fechada, que é a autorregulagem. Se eu colocar lá, eu quero que meu carro na baixa tenha a mistura X, na média tenha a mistura Y e na alta tenha a mistura Z. Igual às vezes o cara tá andando no autódromo, que eu já vi muito também. Eles rodam no autódromo e o carro deles cortam quando... Tipo assim, a mistura não tá do jeito que eles querem. Aí o carro pega e legal você falar. E tem uma outra coisa da injeção que está relacionada à segurança. Por exemplo, eu posso programar a injeção para me avisar que tem algum problema,
tem algum problema acontecendo naquele momento, ou posso programar ela para desligar o carro. Ah, legal, legal. Então, um carro de competição, por exemplo, eu coloco lá, eu quero que eu tenha no mínimo 4 kg de pressão de óleo acima de 3.000 giros. Se o meu motor der uma deficiência de lubrificação acima de 3.000 giros e não atingir aquele alvo que eu espero para ele desliga o carro. Ele desliga o carro. Ele protesta o motor, você evitou uma quebra. Sim. A mistura, não, mas eu quero uma mistura X. A minha mistura tá muito baixa e eu quero que ele me avise. Ele só vai te avisar, ou eu quero que ele desligue, ele corte, pode acontecer. Sem contar que você tem limitador de giro. Situações, por exemplo, que você pode colocar um pré-corte, carregar a turbina parado. Você tem N situações pra você poder... Não, mas você tá fugindo do assunto. Se eu quiser, então, não vai ficar em R$4.500. Não vai ficar. Não vai ficar. Vamos colocar aí, colocando tudo, porque você precisa ali de uma caixa de fusível, relé, o chicote, fiação, esses sensores, a injeção mais de peça, você vai ter aí em torno de uns, vamos colocar aí uns R$3.500, eu acho que hoje você consegue comprar. R$3.500. 3 Rosemary e meia. 3 caravans e meia. Já dá pra pensar, né? Já é um caso peça você vai gastar. Ô Igor, o que tá girando em torno hoje, em média, uma instalação de uma injeção dessa que você passou, o sistema simples? Você anima de falar? Só instalação e programação, por exemplo, as pessoas igual eu falei, confundem. Eu só quero comprar um que te manda, tem mais coisa para fazer, você tem que instalar tudo, é a mão de obra para fazer a construção de instalação de coletor. É igual você vai turbinar um carro, é só regular ele. Não, você tem que pôr tudo lá para funcionar. Eu tô falando completo. Fazer a montagem. Hoje, instalação e programação. Hoje, fazemos instalação e programação, R$1.500. De mão de obra. Quanto tempo que demora para eu colocar um carro carburado lá e ele sair injeção eletrônica? Depende do carro. Não, original. Mas depende do carro. Nós estamos falando de um carro antigo? Sim, não tem prazo. Sabe por quê? Se eu vou tirar o coletor e tem um estojo quebrado, um parafuso que travou, aí eu tiro, no que eu vou olhar a fixação ali da admissão, o cabeçote não está legal. Então assim, sim. O que é um tempo hábil para ser feito esse trabalho? 15 dias. 15 dias. Então 15 dias eu colocar meu carro, jogar meu carburador fora e colocar a injeção eletrônica, eu consigo fazer isso em 15 dias. Em 15 dias você conseguiria fazer. Agora, qual que é o plano hoje de entrega? Eu falo, 15 dias é o prazo que a gente consegue fazer. Dá para fazer? Não, Igor, eu não quero. Pode fazer com seu tempo hábil, não tem problema, porque eu quero acabamentos mais selecionados. Eu quero que você monte para mim um acabamento de painel diferente. Uma estética especial, né? Então, aí é um trabalho que a gente já inclui num projeto, já para o nível de preparação. Então, não é só instalação de injeção, funcionou, vai embora. Então, R$3.500 de peça, R$1.500 de mão de obra, R$5.000 no total, Daniel Balena, para você colocar uma injeção eletrônica no seu Opala. Aí entra aquela outra questão. Isso assim, no nível muito básico. Muito básico, né? Eu nem gosto de fazer esse tipo de instalação, porque, por exemplo, eu gosto de tirar o distribuidor. Sim. Você tem recurso, né? Sim, você vai tirar o distribuidor, você vai usar uma bobina para cada cilindro. É o que você falou, né? A qualidade da leitura de um distribuidor é completamente diferente de uma roda fônica. A precisão, né? É muito maior. Mas é só para o nosso telespec conseguir mensurar na cabeça, né? O que ele vai gastar. Porque às vezes ele tá achando também que é uma coisa de outro mundo, Balena. Tá achando que vai gastar R$12.000, R$15.000. Às vezes com 5.000. Aí vai de acordo com cada bolso, de cada necessidade. Né? O que é o custo de uma Fitec hoje? Quanto custa uma Fitec hoje, Balena? A Fitec a gente tem que basear em preço de dólar, né? Uma Fitec hoje, ela vai custar em torno de 800, 900, $1.000. Vamos arredondar para $1.000. $1.000. Dólar a R$4. Arredondando para R$4, R$4.000 lá nos Estados Unidos, né? Então vamos dizer, aí vamos supor que você foi passear nos Estados Unidos, com muita sorte você conseguiu colocar uma na mala trazer. Você vai chegar, vai colocar na mala e vai trazer. Beleza. Te custou os R$4.000, mais a mão de obra, para poder fazer a instalação e o acerto e a configuração, né? Hoje no Brasil a gente só tem um representante dela oficial, e hoje deve estar em torno de R$7.500 o sistema completo. Tá. Para quem tá ouvindo a gente e não sabe, Fitec é um
é uma injeção eletrônica que simula o carburador, né? Esteticamente, se olhando por Não, fora, ele parece... não simula um carburador, ele é uma injeção eletrônica, Sim. ele faz a injeção de combustível, faz a leitura do combustível, da queima, ele faz a parte de ignição, ele faz a mistura você tem programação, você tem N coisas que você pode fazer. Sim, né? sim, mas ela veio para substituir o carburador. Ela veio para poder melhorar a questão do carburador. Show de bola. Né? Você já mexeu, Igor, com o Fitec? Já mexi num carro que tinha pra tirar e colocar a injeção. Entendi. A Fueltech, né? A Fueltech, né? no Isso. caso. Realmente, aí eu vou salientar uma coisa. No caso da Fitec, para carro de competição, que o cara quer ir lá e quer acelerar e quer dar cacete nos outros, ela não vai atender igual o caso da Fueltech. Exatamente por causa da... Ela é um sistema mais fechado. Não, e a pegada dela realmente é para preservar a originalidade, né? Eu acho que A Fitec você consegue colocar num carro original e vai funcionar perfeito. E vai parecer que ainda é um carburador. Exatamente. Então, o pessoal acha que... Isso aí o Igor vai concordar comigo. O pessoal acha que colocar injeção eletrônica em carro que não nasceu com injeção eletrônica é uma preparação. É só em carro preparado. Meu carro é original. Para que eu vou colocar injeção? Não, o carro original também. Os carros da rua, os carros de hoje, tudo tem injeção eletrônica. Injeção eletrônica. Lógico. Agora, a gente pode traçar aqui que para performance, né, a Fitec pra realmente fins não de é... cabelinho de centésimo, né? Pra fins de Não cabelinho é uma de centésimo. Vamos colocar em relação a custo-benefício, por exemplo. Eu quero estética. Exato. Você tem estética de um quadro-inject. Sim, parece um Mas você quadro-inject. pode falar Ela assim, me eu peça roda. quero comprar um coletor de Weber e usar só uma Weber para poder fazer a instalação num Opala, por exemplo. Sim. Vai fazer com a Fueltech também, a mesma coisa. A Fueltech você vai conseguir fazer. Sim, uma Vai, fotobody com a lá estética que é igualzinho. Exatamente. Eu quero fazer um simulado de 3 Weber. Tem ela lá para 3 Weber também, entendeu? Então isso aí você vai fazer da forma como você achar melhor. Legal. Eu sei que ninguém quer entrar, ninguém quer colocar o seu na reta, mas eu quero instigá-los a falar a verdade. A verdade é que a Fueltech tem muito mais recursos, né, de regulagem do que a Fitec. O caso da Fitec, ela é feita, pelo que eu procurei saber, pesquisei, ela é feita para o cara que quer tirar o carburador. Ele quer tirar o carburador, mas ele não quer, por exemplo, a gente vive no Brasil, que a situação é uma. Estados Unidos é outra. Nos Estados Unidos, mão de obra é muito caro. Um troço que é completamente diferente daqui e pouca gente sabe e quer fazer. Então lá acontece muito o pessoal mexer no fundo de casa, na garagem, tudo. Os hot rodders, né? Isso. Então o pessoal quer uma coisa simples. O americano ele quer uma coisa simples. Ele quer tirar o carburador dele. O tiozinho tem lá um Mustang 68, originalzinho. Ele quer tirar o carburador dele e quer colocar essa injeção que ele mesmo pode fazer. Ele mesmo vai fuçar. Show de bola. Entendeu? Vamos dizer, é uma coisa feita para a demanda que eles têm. Sim. Né? Tanto que agora, já tem quanto tempo a Fueltech já está lá nos Estados Unidos? Já tem, acho que mais de 3 anos. Tanto é que o grande propaganda e mercado que eles criaram foi pelo Corridas Proibidas, Corridas né? Proibidas. Sim, você vê que todos estão lá, todo mundo patrocinado. É a melhor uma coisa que eu posso estar enganado, que eu vejo que muita gente no carro de rua não usa muito Fueltech. Mas é porque você fala um carro de rua preparado? Um carro de rua preparado, carro original lá nos Estados Unidos. Lá. Porque lá o costume é fazer, mas também nós temos uma diferença, né? Que lá é o seguinte, você vai num shopping e vai lá procurar um motor pro seu carro. Aí ele vende um motor pro seu carro. Mas o motor pro seu carro, o motor que você escolheu colocar no seu carro, ele vende o agregado com todos os suportes. Sim. Aí você escolhe, eu quero um motor de 500 cavalos, eu quero um motor de 600 cavalos, eu quero um motor de 800 cavalos, eu quero um motor de 800 cavalos com a injeção. Já vem pronto, você vai pôr no carro. Sim. Aí eu quero trocar, para qual motor que você quer? Eu quero que lá eles vendem ela pronta para colocar no lugar, não precisa de nem ligar nada. Lá, só enfiar. Você pega um Mustang, um carro antigo que seja da década de 60, 70, eu quero melhorar o sistema. Quero tirar as molas de carroça lá de trás. Desculpa aí quem usa, né? Quero tirar as molas de carroça lá de trás e colocar uma suspensão mais moderna. Arranca tudo, já vem o conjunto completo com manual. Te explicando o que você vai fazer, as ferramentas que você vai precisar, o que você vai fazer, ilustrado. Já vem tudo novo. Tem um cliente que comprou um motor, ele comprou uma ambulância daquelas de Cuba, que era aquele motor Big Block, para aproveitar o bloco.
Aí ele comprou os cabeçotes de alumínio pro Mustang. O intercooler, o agregado com suportes, com a furação, cara, é uma perfeição. O intercooler, ele veio com a orelhinha borboleta para parafusar junto do para-choque. Impressionante. Tudo impressionante. É tudo muito certinho, muito bem feito. Comando de válvula importado, ele vem explicando o enquadramento. É uma carta te explicando o que você vai fazer, como que você vai montar, qual que é a regulagem, o enquadramento deles, vem tudo certinho. Muito legal, muito legal. Hoje a gente então consegue ver várias vantagens na utilização da injeção eletrônica nos motores, nos carros originais. Mas eu vou lembrar de uma coisa. Existe o pessoal lá também, como aqui tem, lá tem o cara que quer o carburador. Sim. Raiz, ele né? Quer o carburador, ele quer a fumaça preta saindo do escapamento. Sim, independente de qualquer coisa. E não, olha só, a construção de um motor antigo, ela demanda de um conhecimento técnico e às vezes de um tempo para fazer um acerto desses carros, que ele é um pouquinho mais complicado. Sim. Muito especificamente para o motor de Opala. Esse cabeçote de ferro, a questão dos pilarzinho no meio, para injeção eletrônica é uma tragédia. Os dutos siameses, né? Isso. Então, isso é uma coisa que eu tive que aprender na marra para fazer. Eu, por exemplo, eu faço uma cava e divido eles. Isso. Porque o coletor vem dividido. Uhum. O coletor vem espaçado, né? Uhum. Aí você tem que fazer ele sobressaído, porque a junta não vem com ele, Uhum. né? Então, assim, tem alguns detalhes que você faz para poder conseguir fazer com que o carro funcione. Um motor que não foi construído para usar injeção eletrônica e algumas particularidades dele não são tão propícias para usar aquele sistema. Então, isso tudo é envolvido também. Uma coisa outra coisa, gente, às vezes a pessoa acha que é muito fácil. A injeção eletrônica é uma maravilha, é só enfiar lá e pendurar e o carro vai sair lindo, maravilhoso. Depende de muita coisa. E todo tipo de adaptação pesada requer um tempo para poder se resolver todos os problemas possíveis que vão vir a acontecer. Então, você tem 15 dias para poder enfiar uma injeção no carro? Ok, consegue. Várias vezes, por exemplo, você pega um motor AP, você diz, uma semana está pronto, nem isso. Se agarrar mesmo no carro, ficar por conta dele, coisa que dentro de uma oficina é muito difícil você conseguir fazer, se agarrar mesmo por conta, com 2 dias ele está funcionando. Sim. Né? Então, mas requer aí também conhecimento, requer ali um prazo, um tempo, a paciência do cliente em esperar chegar no objetivo dele. E eu falo sempre, quem trabalha com mecânica exclusiva, trabalha com carro. Quem trabalha com carro antigo, preparação de motor, ele não trabalha com carro. Ele trabalha com o lazer do carro. Então é uma responsabilidade muito grande. Você está entregando, o cara entrega na sua mão sonho, né? o seu sonho, o seu lazer. É a hora que você está nervoso, você quer ir lá e curtir. E você vai entregar para ele um problema. Você está tirando do cara o sonho. Isso vai caber do sonho ser um pesadelo ou ser... E muito disso me fez migrar para a injeção eletrônica, a buscar esse comportamento do carro e eliminar um pouco. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho um cliente com uma caminhonete, uma Dodge 1951, que você olha para a caminhonete, ela é antigaça, linda a caminhonete, mas ela é MS-10. Ele simplesmente tirou aquele chassi problemático, aquela confusão toda que dava, a suspensão toda arcaica, freio, mecânica. Ele tirou tudo, enfiou em cima de uma S10. Colocou tudo novo. Acabou todos os problemas. Tudo novo. Show de bola, show de bola. O nosso tempo tá passando, né? A gente já estourou o nosso tempo, a nossa perspectiva de prazo. Muito legal. Agradecer a presença do Daniel. Ficou mais alguma dúvida, Daniel? Dúvida? Só uma. Qual, Daniel? Alguém que, tipo assim, igual a gente, no nosso canal Fala na Veia, a gente tem muita pegada de ensinar para as pessoas que estão em casa a fazer, certo? Uma injeção programada, uma injeção dessa daí. Você acha que uma pessoa vendo vídeos, se pegar assim para estudar, consegue fazer em casa? Ô Dani, dentro da garagem? Existiu há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, um conjunto de pessoas, de técnicos, de colaboradores, que eles desenvolveram uma injeção aberta ao público, que ela é chamada de MagSquirt. Você já ouviu falar? Não. A MagSquirt, ela tá online, ela não tem fins lucrativos, entre aspas, que as pessoas... Você consegue soldar as placas, montar ela é liberada a um sistema de programação. É tudo muito complicado, sim. É bem complicado, mas é uma injeção também muito completa. E que é exatamente assim. Você vai buscar informações sobre ela, você vai ter... Aí tem pessoas que já vendem o kit dela montado para você poder instalar.
porque já soldado as placas, já feito, né, o que você precisa de usar. Então, até isso tem. Então, assim, conseguir fazer, as pessoas conseguem, mas demanda de quê? Conhecimento. Muita coisa de conhecimento é um nível de trabalho muito específico. Você tem que ter conhecimento elétrico, você tem que ter conhecimento mecânico, né? E você tem que ter uma responsabilidade muito grande, você está trabalhando com equipamento muito caro. Mas se a pessoa quiser, hoje a Feutech tem uma linha de cursos, coisa que não existia antes, né? Eles abriram, então tem uma parte, um segmento que chama FT Education, que é a parte de cursos. Você tem curso online lá, tem curso gratuito online. Você entrar no site deles, você vai ver lá curso de elétrica básica. Então, se quiser entrar nesse meio, quiser começar a procurar, hoje está muito mais fácil. Hoje com o avanço da internet, realmente é muito mais fácil, né? Você fazer isso. Agora é o que comentaram. Uma coisa é você colocar o carro para funcionar. Outra coisa é funcionar bem. E aí vem o know-how e a experiência do profissional, igual o Igor, por exemplo, de anos dentro da marca, né? Eu posso afirmar que nunca um leigo vai acertar um carro da mesma forma que um profissional que está fazendo isso ao longo de tantos anos. E um profissional há tantos anos já apanha bastante, às vezes, por um detalhe ou outro. Porque que pode existem melhorar, problemas de um carro que a gente não. Que o carro está funcionando com o carburador. Você colocou a injeção, por exemplo. Quanto problema eu já tive por causa de amperagem? Sim. Porque você demanda de sérios equipamentos que cada um tem a sua amperagem. Aí você tem o consumo. Aí o seu alternador que está lá marcando lá, ele é um alternador que vai suprir, mas ele não funciona direito. Você tem que substituir por um mais moderno, por uma coisa melhor. Essas são pequenas coisas que... Resumindo, Daniel, não se atreva a instalar uma injeção eletrônica na garagem da sua casa. Pode até ser que o carro funcione, mas funcionar bem é outra história. Daniel Balena, mais alguma consideração? Acho que foi bem explicado. Igor é o extremo profissional na área da injeção, principalmente programável. A gente vai ter... eu acho que dá para conviver todo mundo junto, né? Com certeza. Vai saber exatamente o que eu falei, o que cada um quer. Show de bola, show de bola. E aquele detalhe, Caio, que você tinha falado antes. Cada um tem o seu porquê e a sua necessidade, né? E também a sua realidade. Que é uma coisa que eu ouvi outro dia, o cachorro-quente mata a fome da mesma forma que o caviar. Então, gente... Quer ter um Opala? Você pode ter um Opala, a gente já viu no canal. Você vai começar. Você quer ter um nível de preparação do seu carro? Você vai começar. O carburador te atende? Atende. Cara, para que eu preciso da injeção? Eu preciso. Para mim é vantagem, não é vantagem. Às vezes eu gastar esse dinheiro para o meu fim, ele é importante ou não é importante. Né? Então isso tudo é levado em consideração. E o Balena falou, mercado tem para todo mundo. Show de bola. Né? E para todos os equipamentos. A gente brinca, a gente leva na gozação, que eu acho que tem que ser assim, falta muito isso no meio da competição. Falta demais. Falta muito isso no meio das oficinas, né? E eu acho assim, na zoação, porque é um meio de brincadeira, é um meio que você vê que a gente nada mais, né? nada menos que nossos brinquedos ficaram maiores e mais caros. Bem, mas é brinquedo do mesmo jeito. Ô, Caio, você já consertou a pala, não já? Alguns, né? Eu vim encher o seu saco aqui, ué. Zoava com você. Claro. E eu tinha também meus carros pra mexer. Eu vi um podcast uma vez a respeito dessa falta de troca de experiência entre os profissionais no Brasil. Poxa que é uma coisa cultural, né? Infelizmente eles querem dominar o conhecimento deles. Quer ver o cara se afundar e justamente o nosso canal tem essa proposta. Eu acho muito legal, acho que o nosso canal cresceu por isso, porque é compartilhar de conhecimento o tempo todo. O tempo todo a gente está compartilhando conhecimento. E nisso todos nós crescemos juntos. Ô, Igor, se o pessoal quiser entrar em contato com você, como é que faz? Quer ver um pouquinho do trabalho? A partir do momento que eu comecei a divulgar as fotos, basicamente foram muito pelos pedidos do pessoal, até do canal de fotos e tudo. Então tá lá o Instagram, RR Motorsport Brasil com Z. Você vai conseguir acessar e ver a diferença. E eu acabei fazendo uma coisa. Eu tiro uma foto do carro quando ele chega, com o motor da forma que ele chega original, e depois uma foto do motor já com a preparação. Alguns vídeos, até poucos, eu não sou muito de divulgar essa parte de vídeo, essas coisas. Mas, e qualquer dúvida que a galera tiver, demora a responder, provavelmente estou trabalhando, mas eu tenho paciência e tempo para responder todo mundo. Cara, Igor, vale a pena, meu projeto é esse. Show. Cara, eu tô com uma dúvida na minha injeção já instalada, que eu instalei em outro lugar. Você pode me orientar? Posso. Não estou aqui para reter informação de forma alguma. O que eu puder fazer para ajudar, sei que é difícil, é um sonho. As pessoas que gostam, o meio, acho que a gente tem que compartilhar, sim.
O que tiver fazer para ajudar, eu já fui muito ajudado, não me custa fazer a mesma coisa que já fizeram Show por de mim. bola. Quem quiser acompanhar então o trabalho do Igor, no Instagram, @rrmotorsport Brasil com Z. Danny Boy, quem quiser acompanhar seu trabalho, te segue onde? No Instagram, Qual que é o Instagram? @DannyBoy_ONV. Show de bola. Daniel Balena, o pessoal quiser acompanhar seu trabalho, Galera, no meu Instagram pessoal, por enquanto, tá? Senão eu me embolo todo para poder responder todo mundo. Tem algumas fotos lá, alguma coisa, só mandar mensagem. @Daniel.balena no Instagram. Tá? show de bola. E só lembrando de um detalhe, eu tô aqui defendendo o carburador, mas eu também trabalho com injeção eletrônica, tá? Não igual o Igor, ele é um cara especializado na Foiltec, mas carro original e tudo, a gente também trabalha, tá? E também gosta de injeção eletrônica, tá, galera? Show de bola. Muito obrigado então pela audiência, pela paciência. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Beleza? Valeu. Valeu.